Boa noite. É uma alegria, né, estar aqui dividindo com vocês esse momento, uma honra poder nós estarmos dialogando a respeito do uso do tempo. A minha fundamentação, eu me baseei em 2 artigos que foram publicados, pela revista O Mundo Espírita, que normalmente a gente tem aqui no fundo da casa, na saída, aonde que ela traz uma mensagem do Antônio Mores Cury sobre o uso do tempo, e também numa publicação da revista O Reformador, da FEB, né, por Saulo Gouveia. E algumas obras básicas e assim por diante, que no decorrer da apresentação eu vou explanando para vocês. Toda vez que eu usar a expressão tempo, a gente vai estar abordando a sua conotação cronológica, né? Essa questão de períodos, de momentos. Mas vamos lá. Quem é de vocês que já não ouviu a expressão, nossa, esse ano está passando voando, já está na hora de arrumar os enfeites de Natal? Duvido que quem já não se pegou com essa expressão desse tipo, né? Ou se não ainda, como as manhãs são breves, elas passam muito rápidas, né? Ou aquela mais clássica ainda, não tenho tempo. Eu queria começar a fazer uma atividade física, mas não tenho tempo. Queria ler um pouquinho mais, mas eu não tenho tempo. São expressões que perpassam, né, o nosso cotidiano e aonde que a gente se refere ao uso desse tempo. Ou ainda, muitas vezes, nós utilizamos as expressões assim, na minha época era diferente, né? Às vezes com um tom nostálgico, com certo saudosismo, mas a gente se refere ao tempo quando a gente quer falar que as coisas não eram bem assim. Mas o que é o tempo? O que é esse tempo que nós tanto falamos, né? Se a gente for pegar o dicionário, ele fala para nós que o tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano uma ideia de presente, de passado e de futuro. É esse período contínuo no qual os eventos se sucedem, que acontecem. Ou ainda, ele quer identificar uma época, um determinado período, em consideração aos acontecimentos que neles ocorreram. Visitando uma obra de Kardec, a Gênese, ele fala que o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. E para ele facilitar o nosso entendimento, ele foi muito gentil, ele faz o seguinte exemplo. O tempo é uma gota d'água que cai da nuvem até no mar. E essa queda é a medida. Meus amigos, o que é uma nuvem? Como que a gente vai mensurar uma nuvem? Ou como vamos mensurar o tamanho do mar? Então, Kardec quer chamar a nossa atenção que o tempo, essa noção que nós temos enquanto encarnados, ela é muito efêmera, ela é muito curta, ela é muito breve. E essa medida que nós temos do nosso tempo aqui no planeta Terra é diferente dos outros mundos. Os nossos irmãos desencarnados, eles têm outra maneira de mensurar esse tempo, né? Nós que estamos aqui no planeta Terra, nós costumamos usar o dia como referência. O dia, ele corresponde a uma volta completa do planeta Terra no seu eixo. E essa volta, ela é constituída por 24 horas e alguns minutinhos, que a cada 6 anos a gente tem um ano bissexto e tal. E olha que coisa bacana, gente. Ela é igual para todo mundo. Ninguém leva um extra e ninguém sai perdendo. O meu tempo é igual ao do Ata, igual ao da Tere. A diferença consiste na maneira que nós utilizamos esse tempo. A maneira que eu utilizo e para quais atividades eu destino. Tomar uma água, gente, porque a boca já está um pouco seca, né? Vamos lá. Muito bem. Aí o autor, o Cury, ele fala assim, que muitos aproveitam o tempo da melhor maneira possível e outras pessoas simplesmente desperdiçam. E isso está atrelado ao nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de tomar as decisões a partir daquilo que nos convém.
ou que no nosso entendimento nós achamos que é o mais correto, que é o mais oportuno para esse momento. E ele destaca ele faz a seguinte colocação, que é muito interessante nós notarmos que aquelas pessoas mais ocupadas, em geral, são aquelas que mais conseguem realizar atividades adicionais quando solicitadas. Se nós pedirmos para uma pessoa que está com a sua agenda completa para ela nos fazer um favor, para ela nos auxiliar em algo, normalmente ela vai utilizar da disciplina e da boa vontade e vai encaixar aquele compromisso que a gente pediu. Sem dúvida nenhuma, ela vai estar lá no dia combinado, no horário que a gente pediu e vai nos ajudar na tarefa que pedimos apoio. No entanto, o oposto também acontece. Às vezes, aquelas pessoas que dispõem de bastante tempo e que nem sempre estão tão ocupadas, normalmente elas vão ter uma gama enorme de desculpas para declinar do convite, né? Elas não vão ter tempo, naqueles dias vai ter um compromisso extra, mas isso é o nosso livre-arbítrio, né? É a maneira com que nós utilizamos o tempo. E o autor fala para nós que a vontade e a disciplina são fatores fundamentais para o bom uso do tempo. E aqui eu queria abrir uma partezinha para falar sobre a disciplina, que para algumas pessoas, quando a gente fala disciplina, já soa como um castigo, como algo pesado, como algo negativo. E ela é uma das nossas melhores amigas. Porque com disciplina nós conseguimos organizar o nosso tempo, nós conseguimos fazer uma dieta, nós conseguimos ler, nós conseguimos nos organizar. E muitas vezes a gente olha para a disciplina como algo penoso e nós precisamos mudar essa perspectiva. E aí o autor continua, além da vontade e da disciplina, quando nós utilizamos do bom senso, que nos ajuda muito nas nossas escolhas, nós com certeza vamos conseguir distribuir o tempo do nosso dia, as nossas 24 horas, entre a família, o trabalho, uma atividade física, um momento de lazer, de entretenimento, um momento de estudo e um momento de descanso. E aproveitando para falarmos sobre a vontade, eu vou agora me remeter a uma fala que recentemente o professor Bosco fez aqui sobre o Leon Denis, onde ele afirma no livro O Problema do Destino, da Dor, o problema do ser, do destino e da dor, que a vontade ela é uma das maiores potências. A sua ação é comparável a um imã. Por quê? Porque quando nós empregamos a vontade, nós conseguimos atrair as energias necessárias para realizar aquele propósito que nós nos empenhamos. E isso, gente, é tão comprovado que até a sabedoria popular tem um jargão a respeito disso. A sabedoria popular fala assim, querer é poder. Por quê? Porque quando eu mentalizo, quando eu emito sentimentos positivos do meu coração, eu acabo contribuindo para que essas situações aconteçam. Tem até vários livros, né, da linha de autoajuda que tratam sobre isso, o segredo, o poder do pensamento, aonde que eles falam sobre a lei da atração, que o pensamento tem a força de moldar a nossa realidade. Nós aqui espíritas, nós sabemos que é o nosso pensamento, é aquilo com que nós nos sintonizamos, nós conseguimos atrair para nós. Saulo Gouveia, ele destaca que nós, seres humanos, nós estamos em evolução e nós sempre procuramos organizar o nosso cotidiano para alcançar um melhor desempenho nas atividades que temos para realizar. Ocorre que a maneira como se media o tempo, como se organizava, acabou evoluindo. Mas isso não quer dizer que nós também conseguimos evoluir no aproveitamento do tempo com eficácia e eficiência. Por isso que muitas vezes a gente vive afobado com uma porção de coisas para fazer e o relógio não dá conta de acompanhar as nossas atividades, porque às vezes nós não conseguimos nos organizar adequadamente. E ele faz um passeio na história e ele fala que antigamente, lá na mitologia grega, acreditava-se que nós tínhamos 2 deuses responsáveis para organizar o nosso tempo.
Ou seja, o tempo não era de nossa responsabilidade. Era o Deus Cromos, que ele controlaria tudo com a maior precisão. Ele teria quanto tempo nós destinaríamos para cada atividade e ele seria muito metódico. E nós também teríamos o Deus Kairos, que ele seria o responsável pela qualidade do tempo. Ele é que nos proporcionaria aqueles momentos agradáveis, os quais a gente guardaria com uma grande satisfação no nosso coração. Com o passar do tempo, essa perspectiva mudou. Na Idade Média, por exemplo, nós tínhamos um pensamento de que a felicidade não era para esse período, que nós nos deveríamos sacrificar enquanto na Terra, porque a felicidade viria no momento futuro. Então aqui não teria felicidade. Atualmente, nós percebemos que por uma grande parte da população, Deus deixou de ser o centro das ideias. E todos os interesses passaram a girar em torno da perspectiva do homem e da mulher. Ou seja, para a gente ser feliz, nós devemos aproveitar o máximo da vida. E muitas vezes essa postura hedonista e egóica que ocorre no mundo atual nos leva a acreditar que a vida ela é breve e finita. Então, as pessoas tentam curtir tudo o que podem, muitas vezes se perdendo no sensualismo, na droga, no materialismo, procurando a felicidade. E o Espiritismo, ele veio trazer para nós uma outra perspectiva. O Espiritismo fala que o sentido do tempo para o espírito imortal. Nós precisamos compreender que nós hoje estamos encarnados, mas nós somos espíritos. Esse momento aqui na Terra é uma passagem, é uma escola para nós, ou um hospital, né? Mas é o nosso momento de aprendizagem aqui. Então, nós não devemos nos perder nesse aspecto transitório, efêmero do tempo, e sim aproveitar ao máximo para ampliar o conhecimento de nós próprios perante as leis divinas. Dessa forma, o período que nós estamos na Terra como espíritos encarnados vai muito além de céu ou inferno, ou ainda de castigos e punições, porque nós vivemos uma dimensão rumando ao infinito. E nós, nessa perspectiva de rumo ao infinito, nós temos alguns deveres e alguns direitos perante a nossa consciência, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio e que nós escolhemos aquilo que nós achamos mais oportunos e nem sempre acertamos. E o autor, ele vai nos falar que nós, enquanto espíritos encarnados, nós temos alguns deveres espirituais e que esses deveres devem ser a nossa prioridade. Aí vocês devem estar se pensando, mas eu sou um pai de família, eu tenho que trabalhar, né, para sustentar minha família, né? Esses deveres espirituais, eles não estão relegados aos nossos deveres materiais, porque segundo a doutrina e vários autores, eles nos afirmam que nenhum dever material, ele está distinto da possibilidade de atrelarmos os nossos deveres espirituais. Ou seja, todas as situações que acontecem na matéria, todas as circunstâncias que nós vivemos, eles nos permitem desenvolver uma tarefa digna, cheia de utilidade, onde que nós podemos vivenciar todos os ensinamentos de Jesus. Mas será que lá na escola, eu dando aula, eu vou poder dar algum exemplo de Jesus? Com certeza. Esse é o nosso desafio enquanto encarnados, porque aqui dentro do centro é muito fácil a gente seguir os ensinamentos de Jesus, eu cultivar bons pensamentos, não julgar ninguém. Mas o nosso desafio é a gente levar essa experiência para o nosso dia a dia. É aí que a gente vai conciliar os nossos deveres espirituais com os nossos deveres materiais, com os nossos deveres familiares. E nesse contexto de atendermos os nossos deveres, nós estamos conectados com a nossa vontade. Agora, essa vontade ela pode ser frágil ou ela pode ser vigorosa. Nós estamos conectados com o nosso pensamento.
que ele pode ser um pensamento positivo, um pensamento edificante, ou ele pode ser um pensamento voltado para o mal. Bem como os nossos sentimentos, que eles podem ser sentimentos elevados ou sentimentos viciosos. E nesse contexto da nossa vontade estar atrelado com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, nós vamos desenvolver os nossos atos. E aí que esses atos poderão ser nobres ou nem tanto. E Gouveia, ele faz um comparativo, ele fala assim que nós precisamos desenvolver esses atos imortais, porque quando a gente desenvolve esses atos no nosso cotidiano, nós criamos hábitos, e os hábitos criam comportamento. Vamos lá. Um hábito que nós temos, abrindo um parênteses aqui, hábitos que nós temos no nosso dia a dia. Escovar dente, tomar banho, ser gentil com as pessoas que nós conhecemos. E conforme nós vamos desenvolvendo esses hábitos, isso se torna o nosso comportamento. E é esse paralelo que os autores falam para nós desenvolvermos atos imortais. Pois a partir do momento que eu procuro cultuar ou vigiar meu pensamento para que ele seja um pensamento edificante, eu posso internalizar isso e isso se tornar um hábito. E, consequentemente, nós vamos mudar o nosso comportamento a partir da minha predisposição, do meu interesse e do meu esforço em ser uma pessoa melhor. Muito bem, vamos lá, né? Então, compreendendo que esses hábitos imortais são aqueles que estão conectados com o nosso propósito existencial, esse nosso propósito de espírito que está numa jornada para a felicidade, numa jornada para a evolução, ele fala assim que nós não temos noção de quão profundo e benévolo isso é para nós, a partir do momento que nós incorporamos esses hábitos mortais no nosso dia a dia. Porque nós vamos ter a consciência que o tempo, ele é um empréstimo divino para a nossa evolução. E quantas vezes, né, a gente acha que a gente é o dono do nosso tempo, que a gente usufrui dele como bem quer. Não, o nosso tempo para evoluir, os autores falam que ele é infinito. Eu posso estudar minha vida todinha, eu posso vigiar meus pensamentos, desenvolver bons sentimentos. No entanto, o meu tempo aqui na Terra, o tempo do meu corpo, ele é limitado. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ser melhor na segunda-feira, né? Eu vou começar o ano que vem, eu não vou mais errar, não vou mais julgar ninguém, né? Aquelas coisas que a gente fala da dieta, né? Vou começar a dieta na segunda-feira, mas nós temos que começar o hoje, porque é o hoje que nós estamos vivendo. Nenhum de nós aqui tem garantia de quanto tempo ainda estará encarnado. De quanto tempo nós teremos essa oportunidade para evoluirmos, para fazermos o nosso progresso, para nos aprimorarmos. Se eu estivesse dando aula, eu ia dizer para os meus alunos assim, acham lá na apostila e marcam essa frase aqui, né? Por quê? Porque o sentido do tempo em nossas vidas, gente, é para nos aproximarmos de Deus. Ele não tem segredo maior. Nós estamos aqui porque nós estamos rumando para o nosso progresso moral, para a nossa evolução. Então, aqui estamos para usá-lo da melhor maneira possível. E os autores dizem o seguinte, que quando nós tomamos essa consciência, quando nos responsabilizamos por essa conquista e procuramos desenvolver boas virtudes, que são latentes em nós, que elas estão conosco, nós vamos estar nos aproximando de Deus Pai, que é um Deus amoroso, que é bom, que nos cuida. No entanto, quando eu apresento rebeldia, quando matamos o tempo, nós não estamos servindo ao nosso Deus, e sim ao Senhor do sensualismo. Nós estamos na procura do menor esforço, eu quero só satisfazer o meu interesse momentâneo, e nós acabamos nos afastando do Criador. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele chama a nossa atenção porque ele diz assim que nós encarnados, muitas vezes não percebemos os valores infinitos do tempo. Nós gastamos o nosso tempo com tantas coisas desnecessárias. Jogamos o nosso tempo fora.
E muitas vezes a gente fala até de boca cheia, eu estava lá matando o tempo, né? Pelo menos na escola a gente usa frequente, a gente escuta essa expressão, estava matando o tempo, né? Não que nós aqui matamos o tempo, é só lá fora que acontece, né? Mas aí eles nos perguntam, nós estávamos matando o tempo ou nós estávamos matando o nosso espírito? Os autores nos colocam que quando a gente deixa de utilizar o nosso tempo para o crescimento e nós passamos a atender o nosso egoísmo, o orgulho, a vontade, o desejo, esse tempo é um tempo sem luz, é um tempo sem equilíbrio, é um tempo sem saúde e sem trabalho, é um tempo que nada agregará na minha evolução. E por que mesmo nós estamos aqui encarnados? Para evoluirmos. Então, gente, vejam que é no nosso cotidiano, nas nossas pequenas atitudes, que nós vamos estar utilizando o nosso tempo de uma maneira sadia e adequada. E aqui, eu achei muito bacana isso quando ele fala assim, o tempo é um empréstimo divino para o que utilizamos esse recurso, essa dádiva, em busca da nossa transformação moral. Como eu falei anteriormente, o tempo não nos pertence, não é uma propriedade nossa. E ele é, sim, um empréstimo divino para nós trabalharmos a nossa autotransformação, para nós buscarmos a nossa iluminação. Recentemente, no curso de evangelização infantil, a palestrante falou algo que eu achei muito interessante, acho que eu até partilhei na quarta-feira à noite, que nós temos que terminar o nosso dia melhor do que nós começamos. Porque normalmente quando acordamos a gente está calmo, a gente está grato pela noite de sono, a gente deseja um dia bom, deseja honrar os nossos compromissos, realizar as nossas atividades. No entanto, às vezes no decorrer do dia a dia, no corre-corre, nós já vamos ficando negativos, nós já reclamamos, ai porque esse calor de Santa Helena, ai porque meu Deus eu tenho tanta coisa para fazer, não consegui fazer isso. E às vezes a gente começa o dia bem, mas nós não conseguimos terminá-lo bem. E olha que propósito, nós encerrarmos o nosso dia melhor do que nós começamos. Com certeza será um caminho edificante para a nossa autoiluminação, para a nossa autotransformação. Porque como já foi mencionado, nós não precisamos ter pretensões grandiosas de para o ano que vem, para o mês que vem. Vamos viver um dia de cada vez, uma atitude de cada vez, procurando a nossa evolução. E aqui eu trago uma outra citação que foi feita no livro Correio entre Dois Mundos, aonde que Hernani Santana, ele fala assim que o tempo é a nossa matéria-prima, é a matéria-prima que dispomos para a nossa construção da fé no artesanato sublime da obra crística. A matéria-prima, o nosso dom precioso. A partir do tempo é que nós vamos realizar todas as nossas construções. Usemos esse tempo para construir o reino de Deus em nós. O tempo é a expressão mais concreta da misericórdia divina que Deus apresenta para nós. Ele nos fornece esse tempo para nós progredirmos. O tempo é o nosso maior patrimônio, o nosso maior bem, é a nossa melhor oportunidade para a renovação da nossa vida, de nós renovarmos aqueles votos. E lembremos que quando nós estávamos desencarnados, o quanto nós não pedimos essa oportunidade de aqui voltarmos, quanto nós não rogamos para estarmos aqui, quanto que nós não nos comprometemos em utilizar essa oportunidade da melhor maneira possível. Então vamos aproveitá-la para essa finalidade, vamos honrar esses compromissos que fizemos. O Wilter Coelho, em uma palestra do tempo, ele fala assim que todos os tempos, o passado e o futuro, eles são o presente, eles estão no presente. Por quê? Porque no presente nós podemos reorganizar o nosso passado.
Se cometemos erros, nós podemos pelo menos redimi-los de maneira parcial. E ainda, no presente, nós podemos organizar o nosso futuro. Porque, conforme eu já mencionei, não é saudável nós ficarmos esperando o futuro para agirmos, né? Depois que eu parar de trabalhar, eu vou me dedicar a algum trabalho, eu vou estudar. O nosso tempo é hoje. Por isso que os autores falam que nós devemos ter atitude, que nós devemos ter ação. Nós não devemos ficar criando perspectivas futuras para nós nos melhorarmos. E eles ainda acrescentam assim, que quando a gente fica muito preso ao passado, muitas vezes o remorso nos tira o sossego. E se nós ficamos muito presos ao futuro, essa preocupação também não é benéfica para nós. Então procuramos organizar o nosso presente, as nossas ações desse momento. Em alguns países, a gente vê uma perspectiva mais materialista do tempo, que nós precisamos trabalhar, que tempo é dinheiro, que nós precisamos trabalhar para juntar um capital, para termos nossos bens materiais. E Raul Teixeira, através do Espírito Joanes, ele tem a seguinte publicação: com calma, você entenderá cada ocorrência à sua volta e cada pessoa em seu caminho. Nada você perderá pelo uso da calma em sua trajetória humana, pois, longe de alimentar-se na ideia materialista de que tempo é dinheiro, você começará a pensar que, fundamentalmente, tempo é oportunidade e que você deverá aproveitá-la para o melhor. Mesmo que deixe de lucrar algumas poucas moedas no jogo enlouquecido das competições, você conquistará harmonia e saúde a fim de progredir na rota da felicidade que tanto deseja. Então, meus amigos, às vezes nós precisamos desacelerar em algum viés para nós conseguirmos prestar atenção em outros. Não que nós precisamos deixar de trabalhar, de honrar os nossos compromissos, mas nós não precisamos focar somente no dinheiro para a nossa existência. Nós precisamos ter esse discernimento entre a perspectiva material e a perspectiva espiritual. E os autores, eles nos dão algumas sugestões. Eles são bem camaradas, que eles nos dão algumas sugestões visando que o tempo são oportunidades e para nós usá-lo da melhor maneira possível. Então, eles sugerem que é uma oportunidade de aprendizado. Quantas coisas novas que nós ainda não dominamos, desde um idioma, uma área do conhecimento que nós tenhamos, às vezes, curiosidade em conhecer, mas que pelo falta de tempo não estudamos, né? Uma atividade manual, né? Aprender a cultivar uma planta. Essas são atividades que vão despertar em nós um novo aprendizado e que também serão salutares para a nossa evolução. Da correção dos erros, como já falamos, do nosso aperfeiçoamento pessoal, intelectual e moral, do crescimento através do trabalho, do conhecimento que nós podemos obter nos diferentes campos das ciências, às vezes no campo da filosofia, no campo das artes, no campo das letras, do nosso conhecimento próprio, que é a chave do nosso progresso íntimo, individual, da nossa reforma íntima, da nossa mudança de postura. São várias sugestões que eles vão nos dando para aproveitarmos o tempo da melhor maneira. E só voltando aqui ainda para falarmos sobre o trabalho, porque muitas vezes quando a gente fala que nós temos que trabalhar nas nossas palestras, nas nossas obras, às vezes que são publicadas, às vezes nós pensamos o trabalho única e exclusivamente com aquele trabalho institucionalizado, aonde que eu vou vender a minha força, vou vender a minha força de trabalho. Mas o trabalho pode ser este, como pode ser qualquer atividade que eu venha desenvolver. E aqui, esse mesmo espírito, através de Raul Teixeira, ele fala assim, que quando a gente vai para o nosso trabalho, sempre fazer da melhor maneira possível. Porque se eu vou realizar o meu trabalho com um mau sentimento, com uma má energia, eu posso até prejudicar a terceiros, mas o primeiro que será prejudicado será a mim mesmo.
E se no seu trabalho você não recebe as considerações que gostaria, o teu chefe não percebe o quanto você se dedica, não veja isso como um problema, mas sim ofereça esse trabalho para evolução, né? Com certeza isso será bem visto aos olhos do nosso Pai. E o terceiro conselho, ele diz assim: não se perturbe na sua atividade profissional ou atividade que você realiza no seu âmbito domiciliar. Não vá trabalhando reclamando, eu tenho que ir de novo, vou chegar naquele local, eu vou ver fulano. Isso só nos perturba, né? Então vamos para o nosso trabalho com carinho e desejando que nós possamos aproveitá-lo da melhor maneira, que esse trabalho seja produtivo para a nossa evolução. O trabalho, que nem eu já falei, sempre esse nosso trabalho ele tem um caráter útil, e esse trabalho pode ser, além do trabalho institucionalizado, um trabalho voluntário, o trabalho doméstico, o trabalho no bem. E os autores nos chamam a atenção que quando nós ficamos ociosos, ficamos paralisados, nós podemos às vezes nos perder em pensamentos inadequados. Nós temos uma palestrante que a Flaviana de Souza, ela deu o próprio exemplo dela, ela falando assim, que certa ocasião ela resolveu pegar o celular e começou a dar uma olhadinha, né? Daí abre uma coisa, daí vem outra e vem outra. E ela falou que quando ela se viu, ela já tinha passado mais de 30 minutos mexendo no celular. Aí ela se questionou, o que isso me trouxe de edificante? O que isso me trouxe de valoroso? Né? Porque às vezes a gente vai lá para o celular, eu vou descansar um pouquinho, vou ter um pouquinho de lazer. Mas esse lazer pode ser um lazer que vai ser benéfico para a minha evolução. Não vou entrar lá no WhatsApp do bairro para saber as fofocas da vizinhança. Eu não vou entrar naquele site que é só notícias trágicas, que são só fatalidades. Se eu quero, digamos, entrar numa rede social, vamos visitar o perfil da Mansão do Caminho, o perfil da FEB, da FEP, né? Vamos ouvir algo edificante. A mesma coisa com os programas de televisão. Às vezes a gente assiste programas, filmes, que no final o que nos agregaram, o que nos trouxeram. Então os autores falam para a gente também tomar cuidado com essas atividades que nós nos proporcionamos a fim de lazer, mas que às vezes não são benéficas. E quando vamos ter um lazer, vamos procurar sempre ser algo saudável e positivo. E, já indo para a nossa reta final, vamos sempre procurar empregar o tempo de maneira adequada, equilibrada e positiva. Sempre com análises e observações atentas, com uma leitura, um estudo edificante, porque isso vai contribuir para o nosso avanço melhor. E quando nós conseguirmos nos tornar sujeitos melhores, vai ser muito mais fácil eu olhar no meu próximo e perceber nele um irmão, e fazer a ele somente o que eu gostaria que a mim fizesse. Pois dessa forma eu vou estar colocando em prática um dos maiores ensinamentos de Jesus. E quando nós seremos melhores, nós seremos mais felizes aqui, o hoje, e não uma felicidade futura. E eu tenho ainda um tempinho e eu vou contar uma história para vocês, tá bom? Uma história que eu achei assim muito oportuna. Essa história, ela foi publicada no livro Jesus no Lar. Ela é uma psicografia, através de Chico Xavier, do espírito Neio Lúcio. E essa história conta que na época que Jesus estava encarnado, ele se reunia com seus apóstolos, com discípulos e muitos amigos, muitos curiosos que vinham para ouvir ele falar, para conversar com ele, né? Ou seja, para realizar um evangelho no lar, digamos assim. E nessa ocasião, que ele estava na casa de Pedro, Isabel, ao vendo ele chegar, conversando com as demais pessoas, ela rapidamente indagou a Jesus: Senhor, terás contigo algum talismã cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer?
A Isabel sendo tão nós, né? Querendo alguma coisa de fora para a nossa evolução. Quero levar uma água, quero um talismã, uma pedra preciosa que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Aí diz que Jesus olhou para ela com um sorriso, com todo aquele amor nos olhos e falou assim: sim, realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Esse talismã oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos, de pronto, a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação das coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordâncias. Descerra as passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicação com os mananciais celestes da intuição. E vendo que todos estavam perplexos e curiosos para saber, Jesus continuou: esse divino talismã é impossível sem esse divino talismã é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. E Isabel, toda curiosa, ansiosa, né? Eu consigo me ver falando assim: meu Deus, o que é isso? Né? Conta logo, né? Ela inquiriu ao mestre: onde é que a gente pode encontrar semelhante bênção? Dize-nos, por favor, onde que nós vamos encontrar esse acumulador de felicidade. E o Espírito Néio diz assim que Jesus, bem-humorado, olhou para ela e falou assim: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E vendo que todos estavam curiosos, Jesus rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Que todos nós possamos aproveitar bem o nosso tempo. Obrigado pela atenção de vocês.